Olá, você está no canal Fé em Audiobook. Eu sou Dani Mendes e hoje vamos juntos à leitura de A Grande Batalha, um tratado escrito por J.C. Ryle. Todos os homens devem amar a paz. A guerra é um mal imenso, embora seja um mal necessário às vezes. As batalhas são acontecimentos sangrentos e angustiantes, apesar de que, às vezes, as nações não podem manter os seus direitos sem as mesmas. Mas todos os homens devem amar a paz. Todos nós devemos orar por uma vida tranquila. Tudo isso é verdade, e ainda há uma guerra que vale a pena lutar. Há uma batalha que deveríamos estar sempre lutando. A batalha da qual falo é a batalha contra o mundo, a carne e o diabo. Com estes inimigos, nunca devemos estar em paz. Desta guerra, homem nenhum deve procurar estar desencarregado enquanto ele estiver vivo. Leitor, dê-me sua atenção por alguns minutos e eu vou lhe contar algo sobre a grande batalha. Todo cristão é soldado de Cristo. Ele é chamado, através de seu batismo, a lutar na batalha de Cristo contra o pecado, o mundo e o diabo. O homem que não faz isso quebra sua promessa. Ele é inadimplente espiritualmente. Não cumpre o compromisso feito por ele próprio. O homem que não faz isso está praticamente renunciando ao cristianismo. O fato de que ele pertence a uma igreja, frequenta um lugar de adoração e chama a si mesmo de cristão, é uma declaração pública de que ele deseja ser reconhecido como um soldado de Jesus Cristo. A armadura é fornecida para o cristão, somente se ele for usá-la. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, diz Paulo aos Efésios. Estejam, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 13-17. E não menos importante, o cristão tem o melhor dos líderes, Jesus, o capitão da salvação, através do qual podemos ser mais que vencedores e podemos ter o melhor das provisões, o pão e a água da vida e o melhor pagamento prometido a nós, um eterno peso de glória. Tudo isso é remoto. Eu não quero me deter em explicá-las agora. O ponto em que quero chegar é esse, que, se você quer ser salvo, você não deve ser apenas um soldado, mas um soldado vitorioso. Você deve não apenas confessar lutar ao lado de Cristo contra o pecado, o mundo e o diabo, mas você deve, de fato, lutar e vencer. Esta é a grande marca que distingue os verdadeiros cristãos. Alguns homens talvez gostariam de se alistar no exército de Cristo. Outros são preguiçosos e fracos na busca pela coroa da vida. Mas só o verdadeiro cristão é quem faz o trabalho de um soldado. Somente ele conhece bem os inimigos de sua alma, verdadeiramente luta contra eles e, nessa batalha, os supera. Leitor, uma grande lição que eu espero que você aprenda hoje é que, se você é nascido de novo e vai para o céu, você será um soldado vitorioso de Cristo. Se você souber que não tem nenhum direito às promessas preciosas de Cristo, combaterá o bom combate pela causa de Cristo e nessa luta, então você vencerá. A vitória é a única evidência suficiente de que você tem uma religião salvadora. Você gosta de bons sermões, talvez. Você respeita a Bíblia e até a lê ocasionalmente. Você faz orações noite e dia, você faz orações em família e faz doações. E eu agradeço a Deus por isto. De fato, tudo isso é muito bom. Mas como vai a batalha? Como está o grande conflito em todo esse tempo? Você está superando o amor ao mundo e o medo do homem?
Você está superando as paixões, o temperamento e as concupiscências do seu próprio coração? Você está resistindo ao diabo e fazendo-o fugir de você? Como você está nessa questão? Meu querido irmão ou irmã, você deve se controlar, ou servir ao pecado e ao diabo e ao mundo. Não há meio termo, ou você vence ou está perdido. Eu sei bem que é uma dura batalha que você deve lutar, e eu quero que você saiba isso também. Você deve lutar o bom combate da fé e suportar dificuldades se quiser ter a vida eterna. Você deve preparar a sua mente para uma luta diária se quiser chegar ao céu. Pode haver estradas curtas para o céu inventadas pelo homem, mas o cristianismo antigo, a velha e boa maneira, é o caminho da cruz, o caminho do conflito. O pecado, o mundo e o diabo devem estar realmente mortificados, resistidos e superados. Este é o caminho que os santos de antigamente pisaram e deixaram seu registro nas alturas. Quando Moisés recusou os prazeres do pecado no Egito e escolheu a aflição com o povo de Deus, isso foi superação. Ele superou o amor ao prazer. Quando Miqueias se recusou a profetizar coisas agradáveis ao rei Acabe, apesar de que ele sabia que seria perseguido se ele falasse a verdade, isso foi superação. Ele superou o amor à vontade. Quando Daniel se recusou a desistir de orar, mesmo sabendo que a cova dos leões estava preparada para ele, isto foi superação. Ele superou o medo da morte. Quando Mateus desprendeu-se do recebimento de impostos por amor ao nosso Senhor, ele deixou tudo e o seguiu. Isso foi superação. Ele superou o amor ao dinheiro. Quando Pedro e João se levantaram corajosamente perante o conselho e disseram: "Nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido", isto foi superação. Eles superaram o medo do homem. Quando Saulo, o fariseu, desistiu de todas as suas perspectivas de honra entre os judeus e pregou sobre aquele Jesus a quem ele mesmo havia perseguido, isso foi superação. Ele superou o amor ao louvor dos homens. Leitor, o mesmo tipo de coisa que estes homens fizeram, você também deve fazer, se você quer ser salvo. Eles eram homens com as mesmas paixões que vocês, e ainda assim eles as superaram. Eles tinham tantas provações quanto qualquer um de vocês pode ter, e mesmo assim eles venceram. Eles lutaram, combateram, se esforçaram muito. Você deve fazer o mesmo. Qual foi o segredo da vitória deles? Sua fé. Eles acreditaram em Jesus e, acreditando, eles foram fortalecidos. Eles acreditaram em Jesus e, acreditando, foram levantados. Em todas as suas batalhas, eles mantiveram seus olhos em Jesus e Ele nunca os deixou ou abandonou. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, e assim você também pode vencer. Leitor, eu coloco essas verdades diante de você. Peço-lhe para deixá-las ir ao coração. Decida, pela graça de Deus, ser um cristão melhor. Eu temo por muitos cristãos professos. Eu não vejo neles nenhum sinal de luta, muito menos de vitória, pois eles nunca venceram uma batalha ao lado de Cristo. Eles estão em paz com seus inimigos. Eles não têm nenhuma briga com o pecado. Leitor, eu advirto-lhe, isso não é cristianismo. Este não é o caminho para o céu. Homens e mulheres que ouvem o Evangelho regularmente, eu geralmente temo muito por vocês. Temo que vocês se tornem tão familiarizados com as doutrinas do Evangelho que insensivelmente vocês se tornem mortos para o poder dele. Temo que a sua religião afunde em uma conversa vaga sobre sua própria fraqueza e corrupção, e algumas expressões sentimentais a respeito de Cristo, enquanto a prática real de lutar ao lado de Cristo seja completamente negligenciada. Oh, cuidado com este estado de espírito! Sede cumpridores da palavra
e não somente ouvintes. Sem vitória, sem coroa. Lutar e vencer. Jovens, homens e mulheres, e especialmente aqueles que foram educados em famílias religiosas, temo muito por vocês. Temo que vocês tenham o hábito de dar lugar a toda tentação. Temo que vocês tenham medo de dizer não ao mundo e ao diabo. E quando os pecadores te quiserem seduzir, vocês achem que é menos problema consentir. Cuidado, eu imploro a vocês, não deem lugar. Cada concessão vai fazer vocês mais fracos. Vão pelo mundo decididos a lutar na batalha de Cristo e lutem neste caminho. Crentes no Senhor Jesus, de cada igreja e classe de vida, eu sinto muito por vocês. Eu sei que o curso de vocês é difícil. Eu sei que é uma batalha árdua que vocês têm que lutar. Eu sei que vocês muitas vezes são tentados a dizer, é inútil, e a baixar suas armas completamente. Animem-se, queridos irmãos e irmãs. Confortem-se, peço-lhes. Olhem para o lado bom de sua posição. Sejam encorajados a lutar. O tempo é curto. O Senhor está bem perto. A noite já foi gasta. Milhões tão fracos quanto vocês lutaram a mesma luta. Nenhum sequer de todos aqueles milhões foram levados cativos por Satanás. Poderosos são os seus inimigos, mas o capitão de sua salvação é mais forte ainda. Seu braço, sua graça e seu espírito devem segurá-los. Animem-se, não sejam derrubados. E se vocês perderem uma batalha ou duas? Vocês não devem perder todas. E se vocês enfraquecerem algumas vezes? Vocês não devem ficar abatidos. E se vocês caírem 7 vezes? Vocês não devem ser destruídos. Vigiem contra o pecado, e o pecado não terá domínio sobre vocês. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Saiam corajosamente do mundo, e o mundo será obrigado a deixá-los ir. No final, vocês devem encontrar-se mais do que vencedores. Vocês devem superar. Leitor, deixe-me tirar de todo o assunto algumas palavras de aplicação, e então eu terei terminado. Por um lado, deixe-me avisar a todos os legalistas e hipócritas que tomem cuidado para que não sejam enganados. Vocês gostam de achar que vão para o céu porque vocês vão regularmente à igreja. Vocês têm uma expectativa de vida eterna porque vocês estão sempre à mesa do Senhor e nunca faltam em seus bancos na igreja. Mas onde está o seu arrependimento? Onde está a fé de vocês? Onde estão suas evidências de um novo coração? Onde está a obra do Espírito? Onde estão as provas de que vocês estão lutando a grande batalha? Ó, cristãos formais, considerem essas questões. Tremam e se arrependam. Por outro lado, deixe-me avisar todos os membros descuidados das igrejas para tomar cuidado para que não desperdicem suas almas no inferno. Vocês vivem ano após ano como se não houvesse nenhuma batalha a ser travada contra o pecado, o mundo e o diabo. Vocês passam pela vida sorrindo, gargalhando, como cavalheiros ou damas, e se comportam como se não houvesse diabo, céu ou inferno. Ó, homem da igreja, descuidado, ou dissidente descuidado, episcopal descuidado, presbiteriano descuidado, independente descuidado, batista descuidado. Despertem e vejam as realidades eternas na sua verdadeira luz. Acordem e vistam a armadura de Deus. Acordem e lutem duro pela vida. Tremam e se arrependam. Leitor, a grande batalha deve ser combatida por todos os que querem ser salvos, e mais do que isso, ela deve ser vencida. Amém. Que o Espírito Santo use esse sermão para a edificação de muitos e para a salvação de pecadores. Esta foi uma tradução do Projeto Riley. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima leitura.